Graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Jordan Juliassi, mais uma vez, para trazer uma palavra até a sua vida, uma palavra do nosso bom Deus, para nossa edificação, exortação e consolação, a fim de crescermos na graça, no conhecimento do nosso bom Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E hoje a nossa palavra está mesmo ligada ao dia 1 de junho. Portanto, hoje vamos refletir, vamos meditar nesta mensagem alusiva ao dia 1 de junho, o Dia Internacional da Criança. Hoje vamos aprender um pouco sobre as crianças, sobre o valor que o nosso Jesus deu às crianças, deu aos nossos pequenos. Então, para não levarmos muito tempo, vamos ao nosso textuário da nossa conversa, da nossa meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 19, versículos de número 13 a 15, em que lemos o seguinte: Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os extorvieis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Louvado seja o nosso bom Deus. Em primeiro lugar, desejar a você que é criança, feliz dia 1 de junho, que Deus te proporcione o dia de hoje, muita graça, muita paz, muito amor, muito gozo, muita diversão e muita alegria. Que o braço do Senhor te conforte em nome de Jesus. E em segundo lugar, vamos então para o nosso texto meditar acerca das nossas crianças, os nossos tesouros, as nossas preciosidades. Trouxeram-lhes, então, primeiro, dizer que nesse texto nós vamos dividi-lo em três partes, para que tiremos três lições desse texto, do nosso contexto aqui, acerca das crianças. A primeira divisão, a primeira parte deste texto está mesmo no versículo de número 13, onde nós vemos que os pais apresentam os seus filhos até Jesus. E a segunda parte, nós vemos os discípulos de Jesus impedindo que as crianças cheguem até Jesus. E a terceira parte, nós vemos Jesus acolhendo essas crianças e os abençoando. E vamos então para aquilo que nos importa. No versículo 13, a primeira parte dessa nossa reflexão: trouxe-lhes então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orassem. A primeira lição que nós temos aqui é que alguns pais, quando ouviram falar de Jesus Cristo, dos grandes feitos que Jesus Cristo fazia, de que Jesus Cristo era sim o profeta, o Messias esperado, de que Jesus Cristo ensinava o caminho de Deus, então alguns pais se interessaram com a vida dos seus filhos. E ao se interessarem com a vida dos seus filhos, eles pegaram seus filhos e filhas e foram até Jesus, para que Jesus orasse pelas crianças, para que Jesus abençoasse as crianças. Eles viram o valor que seus filhos têm na presença de Deus. E eles viram que podiam adquirir favor, graça na vida dos seus filhos ao apresentarem seus filhos, ao receberem a bênção do Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira lição que nós tiramos neste texto. Uma lição muito valiosa, muito preciosa para nós, para vocês,
que são pais, eu me excluo, me excluo porque não sou pai, infelizmente, mas para você que é pai, você precisa dessa lição muito preciosa, de que há um valor muito precioso, muito valioso na vida dos teus filhos. E porque os teus filhos têm um valor muito estimável na presença de Deus, você precisa levá-los até Jesus Cristo. Você precisa levar os teus filhos até a presença de Deus, para que Jesus abençoe suas crianças, para que Deus, abençoe os teus pequenos. Nós vemos esta lição muito preciosa aqui, em que os pais se interessam pelo futuro das suas crianças e então levam elas até a presença de Jesus Cristo. E o que nós vemos nos dias de hoje é pais que não se interessam com seus filhos, é pais que não se importam em nada com seus filhos, é pais que criam os seus filhos longe da presença de Deus, pais que criam caminhos tortuosos aos seus filhos, pais que não sabem educar os seus filhos. Mas nós vemos aqui pais que se importam com a vida dos seus filhos e elevam elas até a presença do nosso bom Deus. Portanto, você que é pai, você precisa levar os teus filhos para a presença de Deus. A palavra diz que o pai deve cuidar do seu filho na presença de Deus, segundo os princípios de Deus, para que quando esta criança crescer, não se esqueça, não se desvie de Deus. Portanto, você que é pai, você precisa criar os teus filhos pelos parâmetros de Deus. Você precisa ensinar os teus filhos, você precisa ensinar o teu filho, a tua filha, a caminhar na presença de Deus, a caminhar na lei de Deus. Você precisa levar a tua criança a conhecer Deus. Você precisa levar a tua criança a ter um relacionamento profundo com Deus, para que ela não se desvie amanhã. Há um grande interesse nesses pais, e esse interesse tem que existir nos dias de hoje. Você precisa se importar com a saúde espiritual da sua criança, com a vida espiritual da sua criança. Sendo assim, você precisa educar, criar os teus filhos na presença de Deus, na face de Deus, no caminho de Deus. Isso pela palavra de Deus. Você precisa levar o teu filho a alcançar a bênção de Deus pelas Sagradas Escrituras. Os teus filhos precisam conhecer a palavra de Deus. E hoje nós temos vários meios, vários materiais que ajudam os pais a isso. Vários materiais infantis que levam as crianças a conhecerem a Deus. Livros infantis, jogos infantis que fazem com que a criança conheça a Deus. Desenhos animados que incentivam a criança a andar nos caminhos de Deus. Portanto, você precisa investir na tua criança no tocante ao reino dos céus. A segunda lição que nós vemos aqui ainda está no versículo de número 13, onde vemos que os discípulos impedem que as crianças cheguem até Jesus. É o oposto da primeira lição. Porque a primeira lição nós vemos que os pais devem levar as crianças até Jesus. A segunda lição é o oposto, em que algumas pessoas, alguns pais, impedem que as crianças vão até Jesus. Impedem, ensinam coisas erradas, coisas banais, coisas que não tem valor nenhum às suas crianças, aos seus filhos. Ensinam seus filhos a caminharem longe da presença de Deus. Levam seus filhos a trilharem um caminho que é reprovável diante dos olhos do nosso bom Deus. Portanto, a segunda lição, meu pai, minha mãe, não cria os seus filhos longe da presença de Deus. Não se atreva a fazer isso. Não faça isso.
Não vai para a igreja sozinho, deixando crianças em casa. Não. Leva a tua criança consigo para que ela aprenda a conhecer Deus, aprenda a obedecer a Deus. Não impeça que a tua criança conheça a Deus. Não impeça que os teus filhos caminhem na presença de Deus. Não faça isso. Porque se o teu filho não caminhar na lei de Deus, amanhã vai herdar a morte eterna. Portanto, não faça isso. Não faça isso. Não se atreva a fazer isso. Cria teus filhos segundo a palavra de Deus. Educa tuas crianças pelos princípios das Sagradas Escrituras. E não se atreva a barrar, a fechar a porta do reino dos céus para as tuas crianças. Não faça isso. Não faça, não impeça que os seus filhos vivam uma vida miserável. A terceira lição está no versículo de número 14, onde Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os extorvieis, ou não os impeças, não os impeçam de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui nós vemos o porquê que nós não devemos impedir que as crianças vão até Jesus Cristo. Nós vemos até pastores, líderes religiosos que impedem que as crianças cheguem até Jesus Cristo. Mas aqui Jesus vai dizer que não façam isso. Não impeçam que as crianças venham até mim. Por quê? Porque das tais pertencem o reino dos céus. Ou seja, há um valor imenso das crianças no reino dos céus. As crianças têm um valor muito precioso aos olhos de Deus, muito precioso no reino dos céus. As crianças carregam o reino dos céus. E é por isso que Jesus vai dizer que se vocês não serem como crianças, vocês não vão herdar o reino dos céus. Se nós, crescidos, queremos herdar o reino dos céus, precisamos ser como uma criança. E é por isso que não devemos impedir que as crianças cheguem até Jesus, que as crianças conheçam Jesus, que as crianças conheçam a cruz, que as crianças conheçam a pessoa de Deus. Porque delas é o reino dos céus. Elas têm espaço, têm um lugar no reino dos céus. Não faça isso. Entenda que as crianças têm um valor estimável no reino dos céus. As crianças têm um valor muito precioso no reino dos céus. E a quarta lição extra: e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pai, mãe, abençoe seus filhos. Imponha as mãos nos seus filhos e abençoe-os com o ensinamento bíblico. Abençoe seus filhos na palavra de Deus. Cria os teus filhos em obediência à palavra de Deus. Se você quer que o teu filho te respeite, ensine-lhe a palavra de Deus. Leva a tua criança a conhecer Deus. Leva a tua criança a conhecer as Sagradas Escrituras. Há tantos materiais que ajudam a criança a conhecer o reino dos céus. Ensina a criança que, em primeiro lugar, é o reino dos céus e o resto será acrescentado. Instrua a criança no caminho do Senhor, para que amanhã ela não se desvie, para que amanhã a criança não tenha o destino trágico de herdar o inferno, o lago de fogo e enxofre. Portanto, você que é pai, você que é mãe,
Aprenda a cuidar das tuas crianças, porque as crianças têm um valor muito precioso aos olhos de Deus. Dizem que a criança é a flor que nunca murcha. Pois é, porque delas é o reino dos céus. Mas se nós não investirmos o reino dos céus nas crianças, elas sim vão murchar, porque estarão longe da presença de Deus. E não se atreva a fazer isso. Você que é pai, você que é tio, você que é padrasto, madrasta, você que é líder da criança, encarregado de educação, não se atreva a educar a sua criança longe dos parâmetros de Deus. Não faça isso. Celebre com a criança e faz de entender que ela é amada por Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz por ela. Faz compreender a criança de que Deus, que ela é pecadora e que Jesus Cristo veio ao mundo para lhe salvar dos seus pecados, para que ela herda a vida eterna, porque dela é o reino dos céus. Jesus Cristo morreu por esta criança. Portanto, não fira a criança. Não faça a criança sofrer. Não mate esta criança espiritualmente. Pelo contrário, invista esta criança espiritualmente, para que ela esteja nos braços do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe, você que é pai, você que é tio, você que está no cuidado de uma criança. Que Deus te dê conhecimento, graça, sabedoria para criar esta criança nos caminhos do Senhor, para que ela não se desvie do caminho do Senhor. E você que é criança que me escutou, feliz o seu dia. Deseje conhecer a Cristo. Pede para seu pai, sua mãe, seu encarregado te ensinar o caminho do Senhor. Porque só assim é que serás feliz na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te agracie. Feliz seu dia, você que é criança. E seja uma criança obediente aos seus pais, uma criança que busca valores virtuosos na palavra de Deus. Ande no caminho do Senhor. Busque o Senhor. Se quer se gloriar, glorie-se nisso, criança, em conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus. Deus te abençoe. Feliz dia 1 de junho. Em nome de Jesus. Amém.